Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Aula 13, paquímetro, conceitos, tipos e aplicações, tá? Então, dando sequência, né, à parte de instrumentos, hoje a gente vai falar do paquímetro, né, conversar com vocês sobre algumas questões aí relacionadas a esse instrumento, que é de uso muito comum na empresa, né? Até mesmo, né, relacionado assim a trabalhos de oficina e atividades em geral de medição, né? Então, o paquímetro ele é muito utilizado. Quem esteve presente no primeiro encontro presencial no laboratório já teve a oportunidade, né, de conhecer o instrumento. Nós vamos voltar, né, a utilizar esse instrumento no próximo encontro. Só lembrando a vocês que na segunda-feira, né, no dia 13, nós teremos mais um encontro presencial, no mesmo horário, né, que foi já combinado, previamente estabelecido, e nós vamos continuar desenvolvendo as nossas práticas lá, efetuando as medições, e conhecendo, né, a aplicação dos instrumentos. Então, vamos lá, né, pessoal? O paquímetro, basicamente, ele é utilizado para medição de dimensões lineares. Só isso, né? O que ele faz é isso. Então, aí a gente tem que observar, né, que tipo de peça que a gente vai medir, né? Evidentemente, né, nós temos aí que observar, né, as dimensões das peças para que a gente possa escolher, né, o melhor tipo de paquímetro possível, né, ali, que vai nos atender. Então, nós temos paquímetros em torno aí de 150 milímetros, né, que seria o comprimento normal para um paquímetro do tipo universal, né? Aí na tela, nesse slide, está mostrando para nós uma imagem de um paquímetro universal, né? Então nós temos ele analógico e temos também o paquímetro digital, né? Todos os dois instrumentos, eles têm a mesma finalidade. O fato dele ser analógico, né, não difere do digital em relação à aplicabilidade. Então, quando eu digo para vocês que o paquímetro é utilizado para medir dimensões lineares, isso vale tanto para o paquímetro analógico quanto para o digital. Tá certo? Bom, então nós temos aqui agora assim, o detalhamento das partes do paquímetro. Então, assim, é um instrumento que possui, né, a graduação, né? O princípio básico do paquímetro, ele nada mais é do que duas escalas, né? Uma escala móvel e uma escala fixa. E o processo de leitura, que nós vamos ver daqui a pouco, nada mais é do que a combinação, né, do resultado da leitura dessas duas escalas. Então, no que diz respeito às partes do paquímetro, nós temos as orelhas. Então, nós temos uma orelha fixa e uma orelha móvel. Vocês podem ver aí, né, na numeração que está aí, né, indicando, né, a parte do instrumento. Nós temos o nônio ou vernier. Então, o que é o nônio ou vernier? É o nome dado para a parte móvel do paquímetro. Então, essa escala que desloca, né, nessa guia, porque o paquímetro ele tem uma guia para deslocamento. Então, a escala móvel, o nome dela é nônio ou vernier, e como está dizendo aí, olha, é em polegada. Então, nós temos a polegada na parte superior, tá certo? E o nônio ou vernier da parte inferior, o registro é feito no sistema métrico, né? Então, nós temos condições de trabalhar nos dois sistemas, com o mesmo instrumento. Então, nós temos o parafuso de trava, né, que é o item 4. O item 5 é o cursor, tá certo? Nós temos o item 6, que é a escala fixa de polegadas, né? Nós temos ainda o bico fixo, nós temos o encosto fixo, o encosto móvel, o bico móvel e o nônio, né, em vernier no sistema métrico, né? No caso aí, a graduação ela é
feita em milímetros, né? Então, nós temos ainda no item 17, aliás, no item 12, o impulsor, que é onde você coloca, né, o dedo, né, o polegar seu, para deslocar a escala móvel. Então, nós chamamos de impulsor. Depois, nós temos a escala fixa em milímetros. E, por último, né, o item 14, que é a haste de profundidade, que está logo aí à direita, né, indicando aí pela numeração. Bom, essas são as partes do paquímetro, e todas elas, né, gente, é importante você conhecer, porque uma vez conhecendo as partes do instrumento, você vai conhecer o instrumento num todo, né? Isso vai ajudar depois na hora de utilizar nas atividades ali de medição. Bom, no que diz respeito à aplicabilidade, então nós temos aí condições de efetuar medições internas, né? Medições lineares internas, lineares de ressalto. Nós temos ainda medições lineares externas e de profundidade. Então, para efetuar a medição interna, nós trabalhamos com as orelhas. Está indicado aí de amarelo, né? Ali na frente, que é o item A, que são as orelhas. Você já sabe que existe a orelha fixa e a orelha móvel, né? No caso da medição de ressalto, você vai trabalhar com o encosto. Daqui a pouco eu vou mostrar como que é feito nessa parte aí da medição de ressalto. Tem um exemplo, né, com a imagem mostrando. Então, a parte azul. Nós temos ainda a possibilidade de fazer medições externas, está indicado aí pela letra C, em verde. Aí nós utilizamos os bicos. Nós temos dois bicos, um fixo e um bico móvel, né? E nós temos, por último, na letra D, em rosa, né, a haste, que é utilizada para a medição de profundidade. Bom, então, o importante aí é o seguinte, dependendo da necessidade que você tiver, né, dependendo da peça, da geometria da peça e do tipo de aplicação que você necessita, o paquímetro ele vai te atender muito bem, né? É um instrumento que oferece um certo grau assim, de precisão, né, na hora de efetuar as medições. Ele é muito mais, o alcance dele é muito maior do que a régua graduada, né? Nós temos que ver depois a questão das escalas, né, porque aí depende da resolução do instrumento, mas, a princípio, ele oferece uma grande capacidade de leitura, principalmente por te dar aí um maior grau de precisão em relação aos resultados que você precisa. Bom, nesse próximo slide aqui, nós temos o exemplo da aplicabilidade para cada recurso que ele oferece. Então, por exemplo, se você vai utilizar as orelhas, tem um desenho aí, olha, na letra A, indicando de que forma que você vai posicionar o paquímetro para efetuar a medição. Tá certo? Então, você vai utilizar as orelhas. No caso do encosto, né, você vai trabalhar normalmente com ele na posição vertical, né? Você vai apoiar o encosto no fundo da peça, normalmente na parte mais baixa, e fazer o deslocamento da parte móvel, né, e aí sim você faz a leitura, dependendo do local que estiver ali necessitando ser medido, né? Na letra C, nós temos então os bicos, normalmente os bicos aí para medições externas, conforme eu disse, e por último a haste de profundidade, o próprio nome está dizendo, né, para profundidade de peças que têm algum tipo de ressalto, né, é muito comum para esse tipo de medição. Então o paquímetro ele vai te atender muito bem aí. Então, através da imagem, aí dá para você ter já uma pequena ideia de como que esse instrumento é aplicado. Tá certo, gente? Bom, com relação aos tipos de paquímetro, você já sabe, né, nós temos aí vários tipos, né, eu vou apresentar aqui apenas alguns, principalmente aqueles que mais utilizados aí no dia a dia, tá certo? Então, o primeiro deles é o mais comum de todos, que é chamado de paquímetro universal. Então, ele existe no padrão analógico, né,
inclusive é aquele que vocês viram lá no laboratório, e é muito comum esse paquímetro aí, como eu disse, para trabalhos normais aí de medição linear em oficina, atividades de manutenção, por exemplo, conferências, análise, né, controle dimensional, as principais atividades para ele, né? Nós temos ainda o paquímetro universal com relógio, a escala móvel, né, na medida que ela desloca, o ponteiro do relógio também desloca. Então, ele vai funcionar como registro da indicação da parte móvel da escala. Então, o resultado da escala móvel, que é localizada aí na tela, né, do mostrador do relógio, vai ser um valor que vai ser somado com o resultado da escala fixa. Então, na realidade, funciona da mesma forma, né? Quer dizer, é por combinação de resultados das escalas. Você lê, né, a escala fixa, lê a escala móvel, soma e obtém o resultado final. No caso de relógio, mesma coisa. Você lê a escala fixa, lê a indicação no relógio, soma o resultado e obtém o resultado final. Nós temos ainda o paquímetro de profundidade, que é esse modelo aí, muito utilizado para casos, né, de peças, conforme eu disse, aquelas peças que têm ressalto. Se você não quiser usar a haste do paquímetro universal, existe um paquímetro apropriado somente para medição de profundidade. Então, ele é usado, né, dessa forma que está aí. Tá vendo? Olha, em dois modelos, inclusive, tem um paquímetro de profundidade sem encosto, que é esse que está logo à esquerda, e você tem um outro modelo muito parecido, que ele tem uma orelha que funciona como se fosse um encosto, né? Para ajudar você a posicionar para esse tipo de peça, por exemplo, que tem rebaixo com dimensões de restrição, né, na parte central aí. Então é necessário que você entre com a parte do paquímetro, né, com a haste dele, de profundidade, e você tenha uma condição de por baixo, assim, por dentro, fazer o apoio para te ajudar a efetuar a medição. Então, basicamente, são esses dois modelos aí de profundidade. Nós temos aqui o paquímetro universal digital, né? Normalmente, ele é mais fácil, né, para a gente efetuar a leitura, porque você já tem um registro direto no display, e essa tela que está aí. Esse paquímetro, ele faz normalmente medições do sistema métrico e no sistema inglês, né? Ou seja, né, em milímetros, por exemplo, e o registro em polegada. Ele não faz registro em polegada fracionária, apenas em polegada milesimal. Então, esse botãozinho vermelho que está nele aí é liga-desliga, né? É on-off, né? E nós temos também um outro botão do lado, não sei se dá para vocês verem, que é um botão cinza, que é o botão de conversão. Então, você pode, por exemplo, efetuar a medição com esse paquímetro. Se ele estiver no mostrador do display com o resultado em milímetro, você aperta esse botão e ele já converte automaticamente o resultado para polegada. Então, ele é muito prático, né? O princípio básico de funcionamento é o mesmo do paquímetro analógico, a única diferença é que ele tem, então, esse mostrador aí digital. Tá ok, gente? Aqui nós temos um outro paquímetro muito interessante, que é o paquímetro de bico móvel. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa parte de baixo do bico móvel dele, que está perto aí do polegar, da mão direita da imagem aí, olha, esse bico, ele tem uma articulação, né? Então, ele pode se posicionar numa posição mais ou menos angular. Normalmente, para peças cônicas, peças que têm esse formato cônico, parecido com essa que está na imagem aí. Então, esse paquímetro é ideal para esse tipo de peça. Por quê? Justamente pelo fato dela ser cônica, você tem como movimentar, né, o bico móvel do paquímetro para que esse bico seja melhor adaptado na superfície da peça. Então, isso favorece bastante no momento de efetuar a leitura. Tá certo? Então, é ideal para peças cônicas. Você precisa medir o comprimento dela, mas no sentido do diâmetro, né? Para essa peça aí, por exemplo, uma peça que possui uma seção
arredondada, né? Mas ela é cônica, né? No sentido do comprimento. Então, esse paquímetro vai ajudar bastante para esse tipo de trabalho aí de medição, para esse tipo de peça. Aqui nós temos o chamado paquímetro duplo, né? Ele tem duas, ele é como se fosse duas escalas fixas e duas escalas móveis. Esse paquímetro ele é ideal para medição de dente de engrenagem. Ele é construído especificamente para essa aplicação, né? Dada, né, ao formato do dente, então você precisa fazer as medições dessa forma. Então você pode medir, por exemplo, a largura do dente, da engrenagem, você pode definir dimensões do flanco, da altura do dente, por exemplo, porque às vezes você precisa medir a largura e a altura do dente. Então você consegue, né, efetuar medições com grande facilidade, tá certo? Infelizmente, nós não temos esse paquímetro lá no nosso laboratório, mas seria interessante que tivesse para vocês conhecerem a aplicabilidade dele. E aqui nós temos um paquímetro digital que possui um processador, tá certo? É como se fosse um mini registrador dos resultados que você efetua no momento que você estiver fazendo o controle dimensional. Ele consegue também emitir um relatório, né? Existe também a possibilidade de armazenamento em memória. Então, ele é ligado, né, você tem esse cabo, né, ligado a esse processador. Então, na medida que você efetua as medições, normalmente você faz várias medições assim, de forma... medições em série, né? E são medições em grande quantidade. Então, ele já vai registrando ali e criando um banco de dados. Se você que depois quiser fazer o levantamento e recorrer a esses resultados, você tem isso registrado. E conforme eu disse também, é possível, né, para alguns casos, fazer aí a impressão, né, do ticket, né, com os resultados de medição. Ok, gente? Bom, agora vamos falar a respeito da utilização do paquímetro e de acordo, né, com a técnica que é adotada, né, para você fazer as medições da melhor forma possível. Estou falando aí da forma correta. O que é a forma correta? É a técnica que é usada para você utilizar o paquímetro. Então, na realidade, o que acontece? Quando nós estudamos lá atrás no curso, nós falamos bastante a respeito do sistema de medição. Eu lembro que eu comentei com vocês que um dos elementos do sistema de medição é o operador, que é a pessoa, né, o técnico, que vai utilizar do instrumento para efetuar a medição. Então, veja bem, o fator humano aí, ele interfere muitas vezes no resultado final. Nós já aprendemos isso. Quando a gente foi fazer o cálculo da incerteza, fazer análise de erro, né? Então, a gente percebeu que os elementos que fazem parte do processo de medição influenciam no resultado. É por isso que a gente não tem, né, aquela medição 100% precisa, né? Então, o erro sempre vai fazer parte do resultado. Mas a gente sabe também que se nós utilizarmos o instrumento da melhor forma possível, nós vamos, de certa forma, reduzir bastante a incidência dos erros de medição, principalmente por parte do operador. Consequentemente, a gente vai também reduzir as incertezas do resultado. Então, saber medir de forma correta é muito importante. Inclusive, né, no momento de pegar no instrumento, até para você manusear, né, o instrumento, isso tudo influencia no resultado. Estou falando aqui da utilização correta por parte do técnico, né? Então, uma das coisas importantes aqui para nós, para a gente começar a falar sobre isso, é com relação a esses dois elementos que estão aí. São dois itens importantíssimos. Um deles é a trava, né, e o outro é o impulsor. Então, todo mundo sabe, né, que o nosso polegar ele vai tocar o impulsor. Então, é através do impulsor que você desloca, né, a escala fixa, aliás, a escala móvel do instrumento. Então, esse nônio ou vernier, né, que é a escala móvel, ela vai ser deslocada a partir do momento que você utiliza o seu polegar, né, para fazer o deslocamento dela. E aí você tem, digamos assim, tem que ter uma certa habilidade para fazer esse deslocamento
sem comprometer o instrumento. Ou seja, você não vai colocar nem muita força, nem provocar nenhum muito esforço sobre o impulsor, mas também você precisa aplicar uma força necessária para que ocorra o deslocamento. Outra coisa importante é com relação à trava. Para que serve a trava? Normalmente, quando você efetua uma medição, é muito comum você utilizar o parafuso de trava para você prender, né, o instrumento naquele momento ali que você chegou no ponto ideal para fazer a medição. Muitas vezes você precisa manter, né, a escala móvel fixada naquele ponto ali até você fazer a análise do resultado e fazer as anotações que você precisa fazer. Então, no momento que você for deslocar novamente a escala móvel, você muda, né, a posição do parafuso e destrava, né, a escala móvel, para que a parte móvel dele possa deslocar sobre a guia. Outra coisa também importante que eu falei com vocês lá no laboratório, não sei se vocês estão lembrados, é que na hora de guardar o paquímetro no estojo, você não pode guardar ele travado, né, com esse parafuso aí travado. Você deixa ele destravado e guarda no estojo. Você simplesmente fecha o instrumento, né, posiciona os bicos, né, e as orelhas na posição certa, como se ele estivesse totalmente fechado, e coloca ele dentro do estojo e pronto. Você já pode guardar no armário. O objetivo de guardar ele destravado é justamente para não correr o risco, no momento que alguém tira, né, o instrumento do estojo e já vai imediatamente, coloca a mão no impulsor e já desloca a escala móvel, sem observar que o instrumento está travado ou não. Então, se ele estiver travado nesse momento, você vai forçar o instrumento e vai provocar um empenho da guia. E aí o instrumento ele vai ser danificado e pode gerar algum tipo de folga, né, aí entre a parte móvel e fixa dele. Então, o ideal aí, né, de acordo com a regra, é você guardar o instrumento com o parafuso aberto, né? Então, você deixa ele totalmente destravado. Aqui nós temos um exemplo de você posicionar o instrumento na peça. O paquímetro ele tem que ficar posicionado frontalmente ao seu raio de visão. Então você tem que olhar para a escala no sentido perpendicular, não é nem de lado, nem por cima e nem fazendo, né, uma visão assim inclinada. Não, você tem que olhar no sentido perpendicular justamente para não correr o risco de ter nenhum tipo de desvio visual no momento de fazer a leitura. No primeiro momento, você vai segurar a peça com a mão esquerda, tá, gente? Presta atenção aí, ó. Segura a peça com a mão esquerda e vai com a parte fixa do paquímetro. No caso aí, ele está efetuando a medição externa, né? Então, ele vai posicionar a parte fixa do paquímetro na superfície da peça. E depois ele vai, né, acompanhando essa setinha amarela aí, colocar o polegar sobre o impulsor e vai deslocar a parte móvel do paquímetro até tocar a peça. Então você tem que tomar muito cuidado nesse momento, ó, esses dois movimentos aí são fundamentais. E outra coisa, você não pode empurrar o impulsor com muita força, né, porque não tem necessidade. Mesmo porque se você fizer isso, pode alterar o resultado final, justamente por inabilidade de quem está utilizando o instrumento. Então, no caso aí, tem que ter um certo grau de sensibilidade, tá certo? E ter, né, assim, um bom senso também no momento de pegar o instrumento. Observa a posição das mãos, olha só, as duas mãos, e é dessa forma que a gente faz. Então, esses dois slides aí, eles retratam exatamente qual é o processo de manuseio do instrumento no momento de efetuar a medição. E isso daí vale tanto para medição externa quanto interna, seja utilizando os bicos ou as orelhas, né, para medição interna. Ok, gente? Aqui nós temos um exemplo muito interessante também, na hora de utilizar os bicos para medição externa. O desenho da esquerda está errado e o da direita está certo. Por quê? Porque a peça ela tem que ser posicionada na parte do encosto.
justamente porque a área de contato é maior. Se você coloca a peça muito abaixo, próximo do bico, você vai ter variações no resultado. Então, tem que manter dessa forma que está aí. Então, no dia que a gente for fazer lá no laboratório a medição, eu vou pedir a vocês para prestar atenção exatamente dessa forma que está aí, né? Para não correr o risco de obter resultados fora, né, do normal, né? Então, assim, fazendo a medição correta, do jeito que está aí, ainda nós temos a incorrência de erros de medição. E se você fizer da forma errada, mais ainda. Aqui nós temos um outro exemplo, no sentido, né, da questão de quando o bico, né, ou as orelhas tocam a superfície da peça, e se o instrumento ficar inclinado em relação à peça, você também vai ter problema. Então, você tem que tentar manter exatamente, né, a estrutura do instrumento, como se fosse o corpo principal dele, na melhor forma possível, né, perpendicular à posição da peça. Tá? Então, tem uma setinha aí, tá vendo? Olha. Então, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque é muito sensível. A gente acha que às vezes não influencia, né, Roberto? Mas naquele momento ali, muita coisa pode acontecer. Às vezes você está com pressa, às vezes você, por exemplo, não está num momento bom psicologicamente, ou às vezes você está cansado, às vezes tem muito barulho na área, ou às vezes tem alguém conversando com você. Então você tem que tomar cuidado e tem que ter um ambiente tranquilo, né, para efetuar a medição. Posicionar o instrumento corretamente e estar, de certa forma, tranquilo, né, e, de certa forma, com a mente descansada e equilibrada para fazer a medição. Aqui nós temos um outro exemplo, também com relação às orelhas, aí da parte interna, não é isso? Então você tem que tomar cuidado aí para que as orelhas não fiquem mal posicionadas dentro da peça. Esse desenho aí, olha, é de uma peça que tem um furo, né? Então as orelhas elas estão entrando por dentro do furo para efetuar a medição interna do diâmetro. Provavelmente deve ser um diâmetro, ou que seja um diâmetro, ou uma seção que seja retangular, não importa, mas o que é importante para nós é perceber a posição das orelhas em relação à peça. Então, ela funciona, né, na posição perpendicular à região que está sendo medida, né, ao comprimento da peça, no caso aí. Nós temos aqui um outro exemplo para medição de profundidade, utilizando a haste de profundidade, tá certo? Nesse caso aí, você tem que tomar muito cuidado na hora de posicionar a haste justamente no ressalto da peça. É muito comum, às vezes, né, você não prestar muita atenção e posiciona o paquímetro de qualquer forma e já vai fazendo a leitura ali. Não, tem que ter assim, um certo equilíbrio aí, mesmo porque, gente, a haste, ela não tem muita área de contato em relação à peça. Então, você tem que saber posicionar, porque você está usando, na verdade, o encosto, né, da parte fixa do instrumento. Não é verdade? Então, ele é posicionado aí na posição vertical. Então, do lado esquerdo está errado, vocês estão vendo que está inclinado, está vendo? Olha? E do lado direito está certo. Como efetuar as medições? Bom, então nós já aprendemos, né, um pouquinho sobre o instrumento, os tipos principais e alguns cuidados técnicos no momento de efetuar as medições. Agora a gente vai aprender como efetuar medições com paquímetro. Então presta bem atenção, se tiver dúvida pode perguntar. Bom, o princípio básico do paquímetro, eu já falei para vocês, né, e vou repetir, ele se dá pela combinação de escalas. Então, esse processo de combinação de escalas, ele foi desenvolvido pelo Pedro Nunes, que é esse matemático português, né, e pelo Pierre Vernier. Né? Vocês podem ver que eles viveram aí mais ou menos na mesma época. Então, esses dois matemáticos, né, foram os responsáveis pelo desenvolvimento da escala fixa e da escala móvel, ou seja, desse processo de combinação de duas escalas
que deu a origem à construção do primeiro paquímetro. Então, a palavra paquímetro, né, vem da origem grega e que significa medida grossa. Tá? Então, o instrumento ele foi, né, desenvolvido a partir desse conceito. E qual que é o conceito que foi desenvolvido por esses dois matemáticos? Não sei se você está percebendo aí, olha, nesse desenho que está logo acima, está escrito assim, olha, escala fixa. E embaixo está escrito escala móvel. Então, o que que eles fizeram? Qual que foi qual que foi o princípio básico aí que eles desenvolveram? Vocês podem perceber que a escala móvel, tá vendo aí, Rayane? Olha, Roberto, pessoal aí, ó, Beatriz, Diogo, Gabriela. A escala móvel, que é a escala inferior, ela tem uma defasagem, né, em relação à escala fixa. Então, por exemplo, para cada 1 milímetro da escala fixa, você tem uma defasagem de 1/10 de milímetro na escala móvel. E aí, na medida que você vai deslocando, né? Se você começa a imaginar, por exemplo, que para cada 1 milímetro você reduz 1/10 de milímetro, significa que quando você chegar a 10 milímetros, você reduziu o quê? 1 milímetro. Porque você vai multiplicar 0,1 vezes 10, então vai dar 1 milímetro. Então, essa defasagem aí é que foi a grande questão, né, e o princípio aí básico que foi adotado para a construção do instrumento. Então, se você observar direitinho, né, o instrumento, na hora que você pegar e olhar para ele, você vai ter uma defasagem de uma escala em relação à outra. Então, o número de divisões do nônio, na realidade, ele vai ser n, né, mais 1. Sempre n mais 1, que vai ser o valor da escala móvel, né? Porque já que 0,1 vezes 10 dá 1, então vai ser n mais 1. Então, quando você olhar para o paquímetro agora, você já sabe, né, que esse princípio aí do nono está aplicado no instrumento. E isso vale para todos os paquímetros, tá certo? Mas, do ponto de vista prático, o que, que isso vai influenciar para nós no processo de medição? É porque nós vamos trabalhar com o princípio da coincidência dos traços. Então, se existe uma defasagem, né, dentro da combinação das duas escalas, significa que em um dado momento, na medida que você desloca a escala móvel, vai acontecer a coincidência de um traço com o outro. Ou seja, um traço da escala fixa vai coincidir com um traço da escala móvel no momento do deslocamento. Eu vou explicar mais adiante, vou pegar um paquímetro, né, uma imagem melhor, que você vai conseguir entender melhor esse princípio aí. Mas nesse primeiro momento é importante você entender que existe essa defasagem aí da escala fixa em relação à escala móvel, tá bom? Vamos lá então. Ainda para a gente entender a respeito do processo de medição, nós precisamos também falar a respeito das resoluções. O que, que é a resolução? Eu já andei falando para vocês sobre ela na aula passada, sobre régua graduada. Então, você já sabe que a resolução é a menor dimensão que o instrumento oferece. E aí, para a gente poder efetuar a leitura no paquímetro, a gente precisa, né, pessoal, conhecer a resolução do instrumento. Então, não tem como você fazer uma leitura sem antes saber qual é a resolução do instrumento. Então, no caso do paquímetro, essas são as resoluções mais comuns que nós temos. Ó, nós temos um nônio com 10 divisões, tá certo? Ó, o nônio é a escala móvel, né? Então, nós temos um nônio com 10 divisões, nós podemos ter um nônio com 20 divisões e um nônio com 50 divisões. Esses são os mais comuns. Então, se você tem, por exemplo, a menor dimensão da escala fixa é 1 milímetro, então, o que é que você faz para você calcular a resolução? Você vai dividir 1 milímetro pelo número de divisões do nônio. Então, por exemplo, se o nônio tem 10 divisões, e você tem 1 milímetro, né, de 1 milímetro, que é a menor dimensão da escala fixa, você divide 1 dividido por 10, que vai dar 1/10 de milímetro. Então, no caso do nônio com 10 divisões, você vai ter um resultado de 0,1 milímetro.
Esse 0,1 milímetro representa a resolução do paquímetro cujo o nônio possui 10 divisões. E aí você vai fazer o mesmo procedimento para os demais instrumentos. Então, um paquímetro, por exemplo, com 20 divisões no nônio, ele possui, né, 5 centésimos de milímetro. Por quê? Porque você vai dividir 1 milímetro por 20. E assim vai acontecer também para o paquímetro de 50 divisões. Então, você vai dividir a menor divisão da escala fixa, que é 1 milímetro, dividido pelo número de divisões do nônio, que é 50, e você vai encontrar 2 centésimos de milímetro. Então, para esses três instrumentos, com essas três resoluções que estão aí, você vai entender o seguinte, que o instrumento de 2 centésimos, que é esse de 50 divisões, no vernier, né, ou nônio, é o instrumento que vai te dar maior grau de precisão. Então, por exemplo, se eu estiver medindo uma peça e eu preciso de uma aproximação maior, então eu vou buscar um instrumento com maior número de divisões no nônio. No caso aí, o 50 vai me atender melhor. Se eu não tiver muito rigor, né, se não houver necessidade de muito rigor no processo de medição, e eu puder trabalhar com a resolução, né, com um valor maior, aí eu utilizo de 10 divisões. O de 20 divisões seria uma resolução intermediária aí, entre a 10 e a 50. Então, é muito importante, então, a gente, primeiro, antes de efetuar a medição, conhecer a resolução do instrumento, né, para a gente poder, então, começar a medir. Então, o paquímetro de 0,02 milímetros, né, ele vai me fornecer uma resolução com maior grau, né, com maior alcance, um maior grau de precisão, maior alcance com relação ao 005 e com relação ao 01. Tá ok, gente? Então, repetindo, como que determina a resolução do instrumento? A resolução do instrumento é a menor dimensão da escala fixa dividido pelo número de divisões do nônio, ou vernier. E aí você acha o resultado. Tá bom? Normalmente, a resolução do instrumento ela vem também gravada na estrutura do instrumento. Então, ali próximo da escala móvel, ali, um pouco no cantinho ali, quando você pega o instrumento, você enxerga também a resolução. E isso vai te ajudar, né, ali no momento de fazer a leitura. Bom, aqui nós temos um exemplo para a gente fazer, então, essa análise, né, das duas escalas. Essa divisão, por exemplo, aí, olha, é para um paquímetro de 10 divisões. Você pode perceber que da esquerda para a direita, nós temos aquela defasagem que eu falei para vocês, tá vendo? Olha, que é de 1/10. Então, se você desloca mais um pouquinho, dá 2/10, mais um pouquinho, 3/10. Quando você chegar no valor de 10, da escala superior aí, que é a escala fixa, né? Você, então, deslocou 1 milímetro. Porque você vai multiplicar 0,1 vezes 10, então vai dar 1 milímetro de deslocamento. Então, essa defasagem, ela é cumulativa, né, na medida que você vai deslocando o instrumento. Então, esse que é a lógica, né? E isso vale para o paquímetro de 0,02 e de 0,05, né? Ou seja, de 50 divisões e para 20 divisões, da mesma forma. Tá bom, gente? Bom, aqui, pessoal, olha só, a primeira leitura que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Você vai observar, por exemplo, na escala móvel, observa a escala móvel, que é essa de baixo aí, olha. Então, nós temos lá o zero da escala móvel, que é aquela primeira setinha, que tem um tracejado aí, tá vendo? Olha, ele tem uma setinha à esquerda. Então, esse zero que está aí é que é a referência principal para nós. Então, na escala fixa, você tem o número 70. Então, 70 para nós aí é 70 milímetros. E você vai perceber que do 70 até o 80, nós temos 10 divisões. Então, cada divisão vale 1 milímetro. E o zero da escala móvel, que é esse zero que está abaixo aí, na setinha, ele está depois do segundo traço, após o 70. Ou seja, nós temos aí 72 milímetros. Vocês entenderam o que eu estou falando? Olha, 72 milímetros. E aí você vai procurar na escala móvel, mais adiante, olhando mais para a direita, qual é o traço coincidente que coincide com o traço da escala fixa que está logo acima.
Então, no caso aí, olha, tem uma segunda setinha preta aí, apontando. Então, você tem o 6 e o 7. Só que a setinha preta está apontando para um valor entre o 6 e o 7. Então, não é 6 e não é 7. Então, passou do 6, mas não chegou a 7. Então, o traço coincidente é o traço do meio, entre o 6 e o 7. Então, vamos lá. Esse paquímetro ele possui 20 divisões na escala móvel. Então, nós temos lá, olha, 0, 0,05, depois 0,1, 0,015, 0,2, 0,025, e aí vai, até chegar ao 10. Eu estou contando na escala de baixo, que é a escala móvel. Então, após o 6, então, eu vou contar mais 0,05. E aí eu vou fazer um somatório. Eu vou somar o valor da escala fixa, que deu 72, mais 6 décimos da escala móvel, e mais essa fração de 0,05 compreendida entre o 6 e o 7. Então, como eu não cheguei no 0,7 e eu passei no 0,6, então eu tenho 0,05. Então, fazendo o somatório aí, o resultado final vai ser 72,65 centésimos de milímetro. Esse é o resultado para essa medição que está aí. Tá ok, gente? Aqui nós temos um outro caso para um paquímetro de 50 divisões. Tá certo? Olha. Então, nós temos aí a resolução dele, que é 2 centésimos. Mesma coisa, olha, observa o zero da escala móvel, ele passou do 60, ele chegou lá no 68, tá vendo? Olha, esse zero, essa primeira setinha preta aí, olha. E o traço coincidente é justamente aquele que está após o 3. Como o nosso instrumento possui 50 divisões, e cada divisão possui 0,02 milímetros, né? Então, você vai somar. Então, você vai ter 68, que é a parte, né, que você faz a leitura na parte fixa do instrumento. Depois, você vai ter 0,3, que é 3 décimos de milímetro, mais o quê? 0,02, o que é o primeiro traço coincidente depois do 3 aí, olha. Fazendo o somatório, resultado final 68,32 milímetros. Então, aí você vai anotar esse resultado lá na sua planilha, né? Aqui nós temos um outro exemplo. Aqui nós temos um instrumento, né? Que é um paquímetro também, olha. Tem até o desenho aí de uma peça posicionada. Então, esse resultado aí passou do 3, tá vendo? Olha, tudo aí, gente, é no sistema métrico, tá? Até agora eu não mostrei nada para vocês em polegada. Então, nós temos aí no sistema métrico, trabalhando com a unidade em milímetro, correto? Né? Então, nós temos aí 37,45 milímetros. Esse instrumento aí, esse paquímetro, a resolução dele é de 5 centésimos, né? Ele tem 20 divisões na escala móvel, correto? Ele é semelhante a esse aqui, ó. É semelhante a esse. Tá certo? Ó? Então tá aí. Aqui nós temos agora em polegada. Presta atenção em polegada. Polegada fracionária, a escala fica na parte superior. Quer dizer, a parte móvel, ela desloca, mas ela está na parte de cima do instrumento. Então, como a gente trabalha com polegada fracionária, você vai ter que fazer uma soma de fração. Então, você vai ler a escala fixa, está de vermelho aí, tá vendo? Olha, tem o zero, não tem? Olha lá. A menor divisão da escala fixa é 1/16. Então, você vai contar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, o zero, tá vendo lá o zero, olha? Então, você tem 6, não é isso? Ó? Então, cada divisão dá 1/16, então vai dar 7/16. O denominador é 16 e você está posicionado aí com o zero no sétimo traço. Então, você vai escrever no numerador 7, no denominador 16. E a parte móvel, quer dizer, o restante, né, da medida está na parte de cima da escala, ou seja, na escala móvel. E na parte de cima, cada divisão vale 1/128 da polegada.
Então, você vai ver o traço coincidente, que é essa bolinha preta que está aí, que é o primeiro traço coincidente. Então, se você tem o denominador com 128 e o numerador com 1, então qual que é a fração na parte de cima do instrumento? É 1/128. Então, vamos lá. Para obter o resultado, o que você faz? Você vai somar 7/16, que é o resultado na parte de baixo, mais 1/128, que é o resultado da parte de cima. Fazendo a soma de fração, vocês são bons nisso, né, em somar fração, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar 57,128 avos, que é a leitura total para esse resultado aí, para esse instrumento. Então, esse é o cálculo, né, que é feito, né, somando as duas frações para obter o resultado da medição. Quem é bom em paquímetro, ele normalmente ele já faz essa leitura e já faz a soma de fração sem precisar fazer continha, né? Sem precisar de caneta e papel para fazer os cálculos, nem calculadora, ele já faz de cabeça. Mas para quem não tem muita experiência, normalmente ele precisa anotar o resultado e fazer o somatório. Aqui nós temos um paquímetro com polegada milesimal. Então, olha que interessante. Na escala de baixo é a escala fixa. Então, se você observar direitinho, cada divisão da escala fixa, né, ela possui 0,025 milímetros. Por quê? Porque de 0 até 1 polegada, você tem 40 divisões. Então, para a gente descobrir a resolução desse instrumento, o que a gente faz? A gente pega o valor de 1, né, e divide por 40 divisões. Então, você vai encontrar 25 milésimos de polegada. E já que você sabe, né, a menor divisão da escala fixa, né, que é a escala de baixo, agora você vai descobrir também o valor da menor divisão da escala móvel, que está logo acima. Como é que você faz? Você vai pegar o 0,025 que você acabou de calcular, né, que é a resolução da escala fixa da parte de baixo, e vai dividir pela quantidade de divisões da escala móvel que está logo acima, que no caso aí é 25. Então, 0,025 dividido por 25, você vai encontrar 1 milésimo de polegada. Então, 1 milésimo de polegada nada mais é do que a menor divisão da escala móvel para esse paquímetro aí em polegada. Então, o princípio básico, né, de leitura é exatamente semelhante ao paquímetro de polegada e aos demais também anteriores que eu já expliquei. Você vai simplesmente abrir o instrumento, posicionar na peça e observar as duas escalas, faz a leitura na escala fixa, anota o valor, faz a leitura na escala móvel, anota o valor e soma e obtém um resultado final. Tá bom, gente? Roberto, faz uma leitura aí para mim. Observa aí. Qual a leitura correta? Vamos começar com o Roberto. Observa a resolução. Olha só, 5 centésimos de milímetro. Passou do zero. Tá vendo a parte vermelha, Roberto? Roberto tá por aí? Não estou ouvindo o Roberto. Rayane, tá por aí? Marcos, Marco Túlio, Erivelto. Gente, vocês estão ouvindo direitinho meu som aí? Dá um ok para mim. Diogo, Gabriela, todos os alunos na sala. Sabrina, Keilon. Keilon está por aí? Isso. Pessoal, vamos lá. Vou fazer essa para você. Deixa eu ver aqui. O Keilon. Tem gente respondendo aqui, ó. Beatriz, Roberto. Vamos lá. Alguém se habilita, pessoal, a fazer a leitura? Primeiro resultado, então. Vamos lá. Olha lá, deu 4 milímetros, ó. Olha o tracinho vermelho.
Você vai contar na escala fixa, que é essa escala de dentro, né? Resolução 0,05 milímetros. Então, você tem traço coincidente, 4 milímetros. Na escala móvel, né, nenhum traço coincidiu. O que coincidiu, na realidade, foi o zero, né? Então, 4 mais 0 dá 4 milímetros. Então, esse é o resultado do paquímetro aí. Aqui nós temos mais um caso. Vamos lá, olha. Olha o zero da escala móvel. Passou do 40. 41, 42, 43. E lá na frente, na setinha, tem o traço coincidente. Então, está entre o 6 e o 7. Qual que é o resultado? 43, ou 44? 43,65. Vamos ver se é isso mesmo. Tá vendo? Olha, 44, deu 44, né? 44,65. Então, você tem que olhar o zero da escala móvel, qual a posição dele. E verifica logo à frente qual é o traço coincidente para poder completar o resultado, que é a parte que você vai obter depois da vírgula. E aí você anota os dois resultados e faz a soma. Aqui nós temos outro exemplo, ó. Qual que é a leitura correta? Rayane, acerta para nós aí, por favor. Letra A, B, C, D ou E? Tenta fazer a leitura aí, por favor. Você tem 5 resultados aí. É a letra... Eu buguei um pouco na outra parte. Eu consegui identificar o 4, mas a outra parte eu ainda estou travando um pouco. Pois é, veja bem, o 4 você acertou, não acertou? Olha a Sim. setinha vermelha, ó. A setinha vermelha mostra que o zero está depois do 4, mas não chegou no 5. Então é 4 milímetros e alguma coisa. Então existe um valor depois da vírgula. Esse valor depois da vírgula, você vai pegar ele no traço coincidente. Então o traço coincidente está entre o 1 e o 2. Então no caso aí, olha, é 0,15, não é? Porque cada tracinho desse aí não vale 0,05. Então então vai dar o quê? Qual que é a resposta? Aí, 4,15 milímetros. Gente, eu estou observando vocês aí, eu sei o que está acontecendo com vocês. Vocês não estão estudando esse negócio, tá? Vocês têm que pegar a videoaula, assistir, tem a simulação, você tem que treinar a simulação que eu deixei lá e tem que assistir a videoaula também. Porque só com essa aula que eu estou dando para vocês aqui, não vai dar certo, não. Vocês vão ter dificuldade, tá? E na hora que fizer a aula prática lá também, vai ter dificuldade. Então vocês vão se complicar nessa disciplina, tá? Toma cuidado, não brinca não, tá? Senão vocês não vão conseguir tirar nota, não. Isso aí eu já tive aluno, por exemplo, que erra tudo. Ele entrega a prova, acha que acertou tudo, depois erra tudo. Entendeu? Então é muito traiçoeiro isso aí, tá? Não brinca com esse negócio não, tá? Isso daqui para frente vai ser basicamente leitura, interpretação do instrumento até o final, tá? Vamos lá, ó. Mais um caso aí. E agora? Agora é polegada. Como é que fica? Olha o zero lá, ó. Setinha vermelha na parte de cima. Passou do zero. E aí você olha o traço coincidente, que é a segunda setinha. Então você tem o nono, não é isso? Ó? E tem a escala fixa. Essa setinha mais que está apontando para cima é que vai mostrar o traço coincidente, que no caso aí é o quarto traço. Se o meu instrumento possui uma resolução de 1/128 na escala móvel, significa que eu vou ter o quê? 4/128. Aí eu vou ter que simplificar a fração, não vou? Né? Então, olha bem o resultado, ó. Olha lá. Tá vendo? Do jeito que eu falei, ó. A escala fixa deu zero, porque não chegou no 1, né? No primeiro tracinho da parte de baixo, ele ficou entre o 0 e o 1. Então, você continua com zero. Na escala móvel, é o quarto traço. Então, você vai simplificar. 4 por 4 dá 1, 128 por 4 dá 32. Então, o resultado aí, ó, é 1/32 avos da polegada. Essa é a leitura correta.
Aqui nós temos um paquímetro com leitura no sistema milesimal, quer dizer, polegada milesimal, sistema inglês. Então, nós temos novamente lá, olha, na parte de baixo, na escala fixa, passou do 6. Então, nós temos o quê? 6 polegadas, não é isso? Aliás, 6 polegadas é alguma coisa, porque lá na frente tem as 7 polegadas. Então, é 6 polegadas e alguma coisa. E na parte de cima, onde está a setinha vermelha, você tem um traço coincidente. Então, você tem que olhar, por exemplo, qual é o traço que está coincidindo na parte de cima, que é o 10º traço. Como é que vai ficar esse resultado? Olha lá. Então, do jeito que eu falei, olha, 6 polegadas mais 0,025, que é o valor que você obteve, né, na parte de baixo. Você está vendo lá, olha, que além do 6, pegou mais um tracinho. E cada tracinho na escala fixa, que está logo embaixo, vale 0,025. Então, você tem que somar o 6 mais 0,025. E a escala móvel, do lado de cima, você vai pegar o 10º traço. Então, você vai multiplicar, né, 10 vezes 0,001, porque cada divisão da escala móvel do lado de cima vale 1 milésimo de polegada, você vai encontrar 0,01 milímetro. Ou seja, 1/10, né? Aliás, 1/100 de milésimo de polegada. Só que tem um erro aí nessa leitura aí. Qual que é o erro? Porque esse instrumento, ele é em polegada, e eu acabei colocando mm aí, olha. Então, não tem nada a ver com mm, não tem nada a ver com milímetro. Né? O resultado nosso aí é 6,035 polegadas. Então, esse mm aí está errado. Tá? Então, seria 6 polegadas e 35 milésimos, né? Que é o resultado final. Tá bom, gente? Aí vocês me desculpem aí em relação ao erro aí. Mas foi bom, né, ter esse erro aí para a gente prestar atenção. Então, não é milímetro, é polegada. O erro de paralaxe pode acontecer do jeito que eu falei com vocês, quando você olha no sentido, né, inclinado, por exemplo, em relação à parte da escala do instrumento. Então, a gente tem que sempre posicionar na direção perpendicular em relação à face do instrumento. Isso é uma regra também para ajudar bastante na leitura, senão você vai obter erros, né? Assim, por desvios visuais, não porque você está enxergando mal, mas é porque realmente os traços são muito próximos e se você não tiver uma boa acuidade visual, você acaba confundindo na hora de fazer a leitura. Então, aqui nós temos, né, o exemplo. Tem que tomar muito cuidado, né, principalmente no paquímetro analógico, porque são combinações de escala e tem vários traços, principalmente para o instrumento que tem mais divisão, né? Então os traços são mais próximos um do outro e a gente tem que prestar atenção nisso aí. Com relação ao ajuste do cursor, o instrumento, uma vez calibrado e aferido, a gente tem que tomar cuidado com relação ao deslocamento do instrumento. E se você perceber que ele tem algum problema com folga, você tem que enviar para a oficina de calibração para fazer o ajuste e verificar se o instrumento está de acordo. Caso contrário, você vai ter problemas na hora de obter o resultado, devido ao desgaste ou talvez algum tipo de folga, né, nas guias do instrumento. Para evitar erro, né, como eu já disse, tem que posicionar na direção perpendicular, se necessário, apertar a trava e retirar o paquímetro da posição de medida. Tem que tomar cuidado, é aquilo que eu falei com vocês no início, deixar ele sempre aberto na hora de guardar e usar o parafuso de fixação só na hora que você for fixar para você fazer a leitura. Assim que você for utilizar novamente, volta o parafuso e libera a guia do instrumento para ele poder deslocar. E tomar cuidado com o erro de pressão, quando você aperta o instrumento demais na peça, fazendo muita força sem necessidade. É aquilo que eu falei, tem que ter sensibilidade para você deslocar o instrumento e posicionar ele corretamente na peça. Tá bom? E para a gente fazer as considerações finais, eu queria dizer para vocês que é fundamental conhecer o instrumento, já falei aqui, conhecer as escalas, as técnicas de manuseio, a conservação e as aplicações. E é isso que eu falei para vocês na aula de hoje. Então, vocês vão continuar estudando isso. Recomendação básica: assistam as videoaulas de cada instrumento, tentem fazer as simulações,
E daqui a pouco eu vou entregar para vocês as folhas de leitura para vocês treinarem. Lembrando a vocês que na semana que vem, segunda-feira, nós teremos aula prática presencial lá no laboratório, de acordo com aquelas mesmas divisões das turmas que nós já fizemos e já foi passado para vocês. Então eu aguardo vocês lá, tá certo? Agradeço vocês pela presença na aula de hoje e boa noite, né? Boa noite. Até mais para vocês. Boa noite, Gil. Boa noite. Boa noite. Boa noite.